a métodos de discipulamento, e já adianto, discipulamento individual, discipulamento em grupos, que podem funcionar nas residências ou em outros espaços. A gente vai pensar nos elementos desse tipo de metodologia, na estruturação disso aí, no tipo de reunião que a gente pode ter, quais seriam os elementos destas reuniões, e também nessa estrutura e sistema de liderança, como é que fica a liderança desse novo modelo descentralizado, no qual a gente tem mais líderes se dedicando ao discipulado, com vários espaços nos quais o discipulado está acontecendo, não apenas uma grande reunião num único lugar, mas várias reuniões acontecendo em horários diferentes, em locais diferentes. Então a gente já percebe que nesse novo modelo a gente tem uma multiplicação de liderança, também de novos espaços, e como é que fica a realidade da igreja, o sistema de governo, até mesmo as próprias sociedades internas que a gente tem na Igreja Presbiteriana do Brasil, se esse novo sistema anula o sistema anterior, ou se eles podem coexistir de maneira harmoniosa. A gente vai começar a pensar agora na aplicação de tudo que a gente vem estudando até agora. Então a temática do nosso treinamento agora começa então a ganhar esse aspecto mais prático da coisa, tudo bem? Só que a gente precisa rememorar algumas coisas para entrar nesse aspecto prático aqui, para fazer sentido. Qual tem sido a minha preocupação? Eu quero mostrar aquilo que de fato é bíblico. Essa tem sido a nossa preocupação aqui. Qual é o modelo estabelecido pela Escritura e qual é o que temos? A gente se distanciou do que a Bíblia diz? O que a gente está fazendo é o que a Bíblia diz? E o outro aspecto é que tipo de metodologia a gente poderia usar, que não está explicitamente na Escritura como algo que Cristo tenha feito, mas que também não é desautorizado. Nesse sentido, o que eu te diria é, por exemplo, quais elementos teríamos numa reunião numa casa, por exemplo? Vamos fazer um grupo de discipulado em uma casa. Qual seria o formato dessa reunião? Me refiro a quantos cânticos vamos cantar, como vai se dar a exposição da palavra, se podemos ter um lanche ou não podemos ter um lanche. Esses elementos, eles não estão na Escritura lá, explicitamente, como algo que Jesus disse assim, você tem que fazer desse jeito. Mas a gente percebe que a gente teria, então, um espaço para criar essas metodologias. Só que nesse espaço a gente tem que tomar o cuidado de dizer o seguinte: então, isso aqui eu não posso dizer que garantidamente produzirá aquele ou aquele outro resultado. Isso aqui é uma forma de fazer que pode variar de lugar para lugar, não tem que ser escravo de determinada forma. Para exemplificar ainda melhor o que eu estou dizendo, pense na escola bíblica dominical que a gente tem. A Bíblia não formata uma escola bíblica dominical do jeito que a gente tem aqui, e a gente tem uma escola. Então eu não poderia dizer assim: a escola bíblica que a gente tem foi idealizada por Jesus, e tudo que a gente tem aqui, os professores, a divisão por faixa etária, superintendência, isso é a ideia de Cristo. Foi Cristo que fez assim, e a gente está reproduzindo o modelo dele. Não foi. Agora, a gente percebe que há na Bíblia um princípio bíblico do ensino. Tem que ter ensino na igreja, a gente discipula ensinando, e aí nós criamos uma metodologia de ensino que é a escola bíblica dominical. Essa metodologia bíblica, essa metodologia de aplicação daquele princípio bíblico criada por nós, não é pecaminosa, desde que respeite os demais limites e princípios bíblicos. Então a gente tem um espaço para a gente poder criar, tudo bem? Tipo, nós temos um data show, um projetor, computador, usamos algumas coisas tecnológicas nos cultos. Não dá para dizer então, isso aqui foi ideia de Jesus, que a gente tinha que fazer isso aqui, colocar a letra dos cânticos e tal. Mas a gente não está errado também em colocar esses elementos, é claro que observando os demais limites da Escritura. Então, que metodologia a gente utilizaria para essas reuniões que a gente vai fazer nas casas ou em outros espaços?
Lembrando aqui, não dá para dizer que elas garantidamente produzirão aquele resultado, que elas são bíblicas no sentido, olha, Jesus mandou fazer desse jeito, não pode fazer de outro jeito, como eu citei o exemplo da escola bíblica. A escola bíblica tem que ser por faixa etária ou ela pode ser temática? O que a Bíblia diz sobre isso? Eu posso, por exemplo, ao invés de ter classes de escola bíblica que consideram a faixa etária, eu terei classes de escola bíblica que serão divididas por tema. Um tema, liderança; outro tema, aconselhamento; outro tema, avivamento. As pessoas escolhem o tema que elas querem, fazem a matrícula e vão estudar aquela classe, independentemente da faixa etária que elas têm. É um outro jeito de trabalhar. Qual dos dois é o certo? Não tem. Não dá para dizer que um é certo. Dá para dizer que esse funcionou melhor nesse contexto, aquele funcionou melhor naquele outro contexto. Cada um vai ter a sua experiência e o que funciona aqui pode não funcionar lá. Lá na Coreia, a igreja presbiteriana Sarang trabalha como modelo de discipulado e tem mais de 100 membros. O que funcionou lá pode não funcionar aqui. Então, estou dizendo que a gente vai trabalhar com princípios, a partir dos princípios criar metodologias que podem variar de lugar para lugar, então a gente não precisa ficar com receio de alterar o método. Podemos tentar fazer de uma maneira, dentro dos limites bíblicos. Caso aquilo não funcione, podemos mudar o método e assim por diante. Agora, há algumas coisas que estão na Escritura, que a Escritura estabelece, e a gente precisa saber disso ao fazer. Por exemplo, onde Cristo pregou o Evangelho, como já vimos? Templo, sinagoga, sentado lá no monte, à beira-mar, nas casas, enfim, para todo tipo de pecador, para fariseu, para prostituta, para publicano. Jesus andava por toda parte, fazia o bem e pregava o Evangelho. Então Jesus conhecia a sua região, usava esses espaços e por toda parte ele pregava o Evangelho e também discipulava pessoas. Onde os apóstolos fizeram também a mesma coisa, no templo, sinagoga, nas casas, na praça, no sinédrio, no areópago, ou seja, centro político, centro de dizer o direito, ou seja, meio que no judiciário na época, no centro em que se aplicava a lei, na cadeia também, na praça, que era o centro cultural, viajando de uma cidade para outra, enquanto andava pela cidade observando os objetos do culto, como é o caso lá de Paulo. Assim, é alguém que está numa cidade, conhece a cidade, dialoga com a cidade, usa o espaço disponível na cidade, todos eles, para pregar o Evangelho. Isso aconteceu. Aí a gente percebe que na igreja primitiva, alguns elementos são interessantes. Como eram as reuniões nas casas? Porque a gente vai começar a falar agora de uma maneira específica sobre isso. Como eram as reuniões nas casas? Vamos pensar em Jesus. As reuniões que Cristo fazia eram aquele tipo de reunião assim. Imagine que Jesus dizendo Jesus avisando para a multidão: teremos uma reunião na casa do fulano de tal, tal hora, porque você leva o bolo, fulano de tal leva o café e tal. Tinha esse nível de programação e divulgação? Você acha que tinha para reunir numa casa? Ou era... É claro que existia um plano, mas não chegava nesse nível de divulgação, de comunicação, de convocação de multidão. Era assim, a multidão sabia, ficava sabendo que ele estava na casa. E aí ia para lá, não era uma coisa que tinha que chegar então, multidão. Você só pode chegar aqui às 19 horas, porque a reunião está marcada para as 19. Então não pode chegar a multidão aqui antes. Então Jesus ia de uma casa para outra, e então as reuniões aconteciam com públicos diferentes, em casas diferentes, sem um horário programado, sem uma liturgia previamente estabelecida, sabe? Vamos cantar agora é hora de comer. Não tinha esse nível. Então muita coisa era, por assim dizer, informal. A pregação do Evangelho e as reuniões nas casas tinha esse aspecto. Mas a gente percebe também, por exemplo, como eu disse para vocês, que a casa da mãe de João Marcos era uma casa onde a igreja se reunia. Aí já é diferente, porque dá a entender não uma coisa informal que eventualmente ou que mudasse, mas sim que aquela casa era um local de encontro. A igreja se reunia ali com frequência.
Ou seja, então as pessoas sabiam que ali tinha, que aquele era um local de reunião e que a igreja se reunia ali. Por que eu estou mostrando isso aqui? Isso vai ser útil daqui a pouco. Uma coisa é, Jesus anda pela cidade, entra numa casa, entra noutra, ora está aqui, ora está ali, a informação chega para alguém e essa pessoa vai até aquela casa. Não há uma programação estabelecida previamente, um modelo litúrgico para a reunião, e as coisas acontecem com naturalidade e na informalidade. Mas há um outro modelo, quando uma casa se torna um local de reunião daquela comunidade. Aí sim a comunidade sabe que aquela casa é um local de reunião, de oração, se reúne ali com frequência, e inclusive a comunidade sabe que ali tem um lugar onde a igreja se reúne. Como é o caso lá que Paulo menciona em Romanos capítulo 16, quando ele fala de Priscila e Áquila, e fala de uma igreja que se reúne na casa deles. Como também quando João escreve a sua epístola, ele também menciona uma senhora eleita e uma igreja que se reúne na casa dela. Aí já é diferente, aí não tem a ver com aquela informalidade, com essa, agora nós estamos nessa casa e amanhã nós estamos na outra e outro dia nós estamos na outra. Aquelas casas se tornavam de fato locais dos quais a igreja se reunia com frequência. Deu para entender essa diferença? Por que eu estou falando isso? Temos os EBLs aqui, nós já temos um tipo de estudo bíblico nas casas. O formato atual do EBL aqui é, hoje nos reunimos nessa casa, na semana que vem nós nos reunimos noutra casa, na outra semana nos reunimos noutra casa. Então o local de reunião daquele grupo não é fixo. Ele varia. Biblicamente eu posso dizer que esse formato está errado, que não é um modelo bíblico. Dá para dizer? Não dá para dizer. O erro não está aí. Agora, se a gente, ao invés de mudar o local no qual a gente se reúne toda semana, se tivéssemos casas nas quais se tornasse um local de reunião da igreja, estaríamos fazendo algo que contrariasse também a Escritura? Não, também não. E nesse caso especificamente, estaríamos até imitando Priscila e Áquila, ou aquela senhora eleita que João menciona também na sua epístola. Estaríamos de conformidade. O juízo que a gente vai fazer, na verdade, sobre isso, é um juízo que é relativo, é um juízo que é nosso, mas tem a ver com o que tem funcionado e o que não tem funcionado. Porque a Bíblia não vai me dizer que eu tenho que obrigatoriamente fazer reuniões nas casas, senão a igreja não existe. Sabe? O povo de Deus se reúne aqui, nós temos uma igreja. Mas nós podemos nos reunir nas casas também. Nos reunimos aqui, nos reunimos nas casas. Agora, se vamos ter um local fixo para sempre nos reunirmos ali, ou seja, vários locais fixos, a casa do Wilson se torna um local fixo, a casa do Alessandro se torna um local fixo, e de reunião daquela comunidade, e grupos distintos de pessoas se reúnem aqui e se reúnem na casa do Alessandro. Podemos fazer isso, mas não dá para dizer que este ou aquele modelo seja mais certo ou que esse esteja equivocado. O juízo será até onde a gente consegue enxergar com a experiência o que funcionaria melhor, o que nos permite alcançar mais as pessoas e tal. Estou dizendo isso porque geralmente a gente é tentado a querer estabelecer essas coisas. As pessoas que trabalham aí com grupos pequenos e discipulamento nas casas defendem que as reuniões não podem variar, ou seja, você tem que ter uma casa, principalmente quando você está trabalhando com pessoas que não conhecem o Evangelho, porque se hoje você convida essa pessoa para vir na sua casa e na semana seguinte, ao invés, imagine que ela já teve dificuldade para vir na casa de uma pessoa que ela não conhece, na casa de um estranho. Na semana seguinte ela teve o desafio de ir na casa de um outro estranho, e na outra semana na casa de um outro estranho, e assim por diante. O pessoal diz assim, é melhor ser uma casa só,
facilita, porque vai criando-se o hábito, a pessoa sabe o endereço, é mais fácil de você comunicar, usando o mesmo princípio do prédio. Imagine se as nossas reuniões, ao invés de serem fixas nesse prédio, se o nosso endereço, o endereço da nossa sede, variasse toda semana. Como faríamos, por exemplo, para convidar as pessoas para as nossas reuniões? Imagine você, vamos ter comemoração do Dia das Crianças, eu queria que você fosse lá, na nossa sede. E falou, onde que é? Falei, então, era no endereço tal, só que agora mudou, mas só esse mês mudou 4 vezes o nosso endereço. Então essa alteração do local de funcionamento formal da coisa, pelo menos esse é o entendimento do pessoal, não coopera muito para a criação do vínculo, sabe? Para deixar bem claro qual é a ideia, onde a gente se reúne, qual é o espaço, quem recebe. Então o pessoal procura defender isso. A minha opinião é que de fato isso faz algum sentido. Mas eu não posso dizer assim, se a gente não fizer assim não vai ter resultado. Se fizermos assim numa casa, depois de outra casa, a gente não vai conseguir receber pessoas que não sejam cristãs e elas não serão alcançadas. Eu não posso dizer isso, isso é mentira. Como de fato o EBL aqui funcionando em casas distintas, já recebeu pessoas não crentes e pessoas não crentes que acabaram de fato conhecendo o Senhor Jesus num trabalho que funciona com reuniões rotativas, você não tem um local fixo. Agora, eu não posso negar também que o juízo sobre ter um local fixo de reunião para um grupo pequeno de discipulamento, considerando o trabalho de todo mundo que tem se dedicado a isso, que as pessoas tenham obtido resultados positivos com essa dinâmica. Então, já que a Bíblia não estabelece esse ou aquele como certo, se eu fizer assim, não estou fazendo certo ou errado, se eu fizer assim, também não. Agora, se alguém diz, então, 100% das pessoas que trabalham com isso, 90% trabalham com um local assim, é fixo e tem obtido bons resultados, por isso, por aquilo, por aquilo. Eu também não posso desprezar a experiência desse povo, já que não existe uma coisa de certo ou errado nesse sentido. Então, o que a gente vai propor agora, que eu vou começar a falar agora, tem a ver com essa metodologia com base na experiência de gente que tem trabalhado com isso. Então, a partir de agora, eu queria deixar bem claro isso. Nós estamos falando sobre uma metodologia, dentro desse espaço que a Escritura nos permite, de poder criar essas coisas, como criamos uma escola bíblica, que tem um formato. Esse trabalho de grupos pequenos também tem um formato que é a criação nossa. Tudo bem? Ficou claro? Dá para você sair daqui e falar, então, eu vou expor uma série de coisas aqui. O pastor falou que a Bíblia falou o seguinte, ó, o grupo tem que ser numa casa, tem que ser fixo, tem que ter um determinado número de membros, tem que ter um lanchinho. Não, isso é criação, é um modelo, é uma maneira de aplicar as coisas, mas é um modelo que tem produzido bons frutos. Tranquilo? Vamos pensar aqui, primeiro, numa diferença. Qual a diferença e os benefícios de discipulado individual e discipulado em grupo? Explico. Eu semanalmente tenho um encontro com o Wilson e não apenas transmito conhecimento lá, como se a gente usasse um material de discipulamento, mas a gente sai, conversa e tal. Imagine que eu esteja acompanhando e convivendo com o Wilson para discipular. Agora imagine que ao invés de conviver e transmitir conhecimento para o Wilson semanalmente, a gente tenha um encontro semanal na minha casa ou na casa do Wilson, e lá a gente receba 7 pessoas. Então, primeiro, eu e o Wilson, pensar, isso é bom porque, que benefício tem nessa convivência, no discipulado 1 a 1, e pensar nesse outro formato, que ao invés de eu e o Wilson, eu e um grupo de 7 numa casa. O que vocês acham? Discipulamento individual e discipulamento em grupo. Qual a diferença entre eles? Benefício de um, benefício de outro? O que você acha? Alguém? Se forem 7 não crentes, fica mais complicado, né? Porque a ideia é exatamente mais fácil. A ideia é exatamente isso. Imagina, eu tenho um grupo, vamos até tornar ainda mais real. Primeiro, o Wilson acaba de dizer que quer seguir a Cristo e eu estou acompanhando ele. O outro eu tenho um grupo da minha casa que tem 7 pessoas, eu, mais 2 pessoas crentes e 4 pessoas não crentes que foram convidadas para aquele trabalho. Qual o benefício de um,
diferença? O que você acha? Acho que não seria assim, uma questão de diferença entre um grupo de destaque coletivo maior ou na individualidade, mas como é que esse grupo, reconhecendo a necessidade do grupo ou a necessidade individual? E como eu estou também para discipular? Porque eu acho que é uma série de questões que teriam que ser vistas antes de fazer uma escolha, né? Não sei. Sim, não, Para que se fala com uma pessoa que não é crente e o que se fala para as pessoas que vêm do igreja? Mas para tornar ainda mais claro, a ideia seria o seguinte, por exemplo, vamos pensar, eu e o Wilson, e o Wilson está abrindo o coração para mim, porque estamos só nós. O Wilson decide me contar algumas coisas, se abrir, contar a dificuldade dele, problema e tal. Talvez no grupo de 7 o Wilson não se abrisse. Sabe? Então, o individual, um dos benefícios, sabe, do individual é isso aí, que a pessoa acaba se abrindo mais quando ela se sente à vontade, confia em quem está discipulando, ela abre o coração e é mais fácil às vezes tratar algumas coisas no individual. Então, no grupo algumas pessoas não se abririam. Imagine um grupo de 20, é ainda mais difícil as pessoas se abrirem. No individual a possibilidade talvez é bem maior. Agora imagine um grupo de 4 pessoas. Se a pessoa se sente confortável e segura, talvez ela ainda compartilhe aí com essas 4 pessoas, ainda abra o coração dela. Então o discipulado individual tem esse tipo de vantagem, e o discipulado em grupo tem, por exemplo, o ensinamento e a convivência que eu transmitiria para sabe? Eu consigo transmitir isso para mais gente ao mesmo tempo. Então eu tenho a questão do alcance. Aqui é alcançando no grupo é alcançando 7, sei lá. Então a transmissão ali do conhecimento e da convivência é maior. Outra coisa no grupo, que é um benefício do grupo, é a convivência entre os membros do grupo. Porque o discipulado em grupo pode permitir a criação de vínculo entre as pessoas que ali estão, e elas podem acabar se auxiliando nesse processo de discipulamento e de crescimento. É também uma vantagem aí do grupo pequeno e do discipulado individual. São várias as questões que a gente poderia pensar, mas eu queria mostrar que existem essas duas possibilidades. Eu posso estar envolvido apenas com uma pessoa que eu estou acompanhando semanalmente, e a vantagem desse tipo de trabalho, uma delas é que a pessoa às vezes se sente ainda mais à vontade, a coisa é ainda mais pessoal, ela pode se abrir melhor, mas o trabalho no grupo tem esse outro benefício de você poder transmitir conhecimento a um grupo maior de pessoas, e a própria amizade, o vínculo criado ali entre os membros daquele grupo. Discipulado individual ou discipulado em grupo? Com qual dos dois nós nos envolveremos? Com os dois. Com os dois. Essa é a ideia. O discipulado em grupo não anula o discipulado individual e vice-versa. Na verdade, a dinâmica seria, uma delas temos um grupo que funciona na casa do Wilson, 7 pessoas, 3 pessoas crentes, 4 pessoas não crentes, que estão se reunindo uma vez por semana, sempre na casa do Wilson. A ideia é que naquela reunião, naquele grupo, haja convivência, transmissão de informação, de conhecimento, mas estas pessoas não crentes terão que ser acompanhadas para além daquela única reunião. Muito provavelmente, se tem 3 crentes, tem 4 não crentes, a ideia é, você chega perto de alguém e fala, imagina que o Wilson seja o líder fulano, preciso que você se aproxime do fulano e tal, ajude ele, liga para ele, chama para comer uma pizza, vá à casa dele, anda com ele, você me ajuda a acompanhar ele individualmente, porque só a reunião aqui, a gente tem uma convivência, mas só a reunião não é suficiente, vai precisar acompanhar semanalmente, toda a demanda que ele tiver. Então veja bem que uma coisa e a outra caminham juntos. O discipulado em grupo serve a um propósito, mas ele também não é o suficiente, porque na verdade, como a gente tem visto, a ideia da convivência é participar da vida do outro, é ter amizade, é estar perto. E só a reunião no grupo ali é insuficiente. Então essas atividades de fazer uma visita, fez uma viagem, almoçar, tomar um café, essas coisas todas, ligar, trocar ideia, isso precisa acontecer. É uma coisa que acontece durante a vida, tem que fazer parte
da sua rotina cotidiana. Não é só uma coisa no grupo. Então, o discipulado individual e o discipulado em grupo, eles não se anulam e precisamos tanto de um quanto do outro. Não que a gente precise dos dois, tipo, no sentido de, para que eu tenha discipulado individual, tem que ter grupo pequeno. Não. Na nossa igreja aqui, discipulado individual já acontece. Independe, né? Mas a nossa ideia é trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Beleza? Isso aí? Então, discipulado individual, discipulado em grupo. Dentro dessa metodologia, qual que seria a ideia? Primeiro, qual a periodicidade dos encontros? O que você acha? Vamos criar grupos pequenos. Qual a periodicidade dos encontros? Mensal, quinzenal, semanal? Como eu disse, se você me diz assim, pastor, vamos criar grupos e a gente se reúne, a gente tem uma reunião mensal. Eu posso virar para você e dizer assim, isso está contra a Bíblia. Não é isso. A Bíblia não fala disso. Se você me falar que é quinzenal, eu não posso te falar, pastor, está fora da Bíblia. Se você me falar é semanal, está fora. Não é isso, não tem uma regra bíblica para isso, é uma metodologia que a gente está criando para ver se ela funciona. Agora, se você perguntar, esses grupos aí que o pessoal tem trabalhado, geralmente funciona como? Semanal. Semanalmente. Todos eles não, tem grupo que às vezes começa de 15 em 15 e depois se torna semanal, não tem uma regra. Qual a nossa pretensão? Que ele seja semanal. Que ele seja semanal. Já que a ideia é o convívio, é o contato, é a proximidade, considerando esse princípio, um encontro mensal me parece não estar muito na linha dessa proximidade de convivência cotidiana. Parece que é pouco para efeito de propiciar uma convivência mais substancial. A menos que você tenha um encontro formal com todos os participantes e durante aquele mês você tenha tido muita proximidade com todas as pessoas do grupo, muita convivência. Aí até daria para ter um único encontro mensal. Mas, exatamente, passa tempo todo junto, beleza. Mas a pretensão é que se tenha um encontro semanal. Parece mais apropriado para a ideia de uma convivência mais íntima e mais próxima. Então, discipulado individual, discipulado em grupo, um encontro semanal. Qual o horário desse encontro semanal? O que a Bíblia fala sobre o horário dos encontros semanais de grupos pequenos e discipulado? Nada. Qual o horário? Para o grupo dos jovens, os jovens terão um grupo, eles vão se reunir que hora? E aí vamos pensar em outra coisa, esse grupo de jovens não é lá em Coronel Fabriciano, ou lá, sei lá, em Florestal, que é uma cidadezinha mineira que tem 6 mil habitantes, fica mais ou menos 50 quilômetros de Belo Horizonte. Imagina, um grupo de jovens que funciona em Florestal, e Florestal tem 6 mil habitantes. Qual o horário desse grupo de jovens lá em Florestal? É uma dinâmica, é uma cidade, outra realidade. Grupo de jovens, São Paulo, capital. Que hora que eles se reúnem? Meia-noite. Meia-noite. E diga-se de passagem, nesse tipo de modelo, a maior parte dos grupos de jovens sempre funcionam nesse tipo de horário. É sempre muito tarde, porque geralmente é o pessoal que vai para o grupo depois da faculdade que vai para o grupo. Excetuando iniciativas do tipo, que não é só na casa que pode ter grupo, tem grupo dessa natureza que funciona nas próprias universidades. Pessoal que estuda lá em Minas ou aqui, sei lá, à tarde na faculdade e realizam um grupo pequeno à tarde, porque tem um público lá, tem um alcance e usam talvez um espaço ou da própria universidade para fazer isso, ou nas imediações e tudo mais. Então o horário vai variar conforme a demanda, conforme a possibilidade, a inteligência de cada um, a sabedoria para conseguir usar o espaço, a cidade a seu favor. Então não tem regra nesse sentido aqui, não tem uma regra estabelecida, é a nossa sabedoria para saber lidar com a cidade. Mas a ideia seria encontro semanal, pelo menos acho que isso está mais aproximado da ideia de convivência mais íntima. O horário ele vai variar conforme a necessidade, a demanda, a possibilidade do grupo.
E aqui tem um princípio então que é muito legal, que ele é o oposto do que a gente tem hoje, que é a flexibilidade. Então o trabalho com um grupo pequeno, ou seja, a igreja nas casas, por assim dizer, esse trabalho das igrejas nas casas ou em outros espaços, é um trabalho que flexibiliza o horário e que flexibiliza o local. E isso é importante. Aquelas desculpas de é longe demais, temos uma reunião perto da sua casa, qual que é a desculpa agora? Aquela coisa de esse horário não dá para mim, temos um trabalho perto da sua casa, um horário que você consegue ir, qual a desculpa agora? Sabe? Eu estou morrendo de preguiça. É outra coisa. A Bíblia está aqui, vamos levar alguém para te dar um corretivo aí. Mas a flexibilidade. Você percebe que, como a Bíblia, nesse sentido, não tem uma regra para definir isso certo, aquilo, há determinados princípios, considerando todos os problemas que a gente tem, problema de mobilidade urbana, por exemplo, que é um dos graves problemas aqui. Você desejar que as pessoas consigam ir para um único espaço, num determinado dia da semana, e que todas elas cheguem lá no mesmo horário, pelo que eu tenho percebido aqui, em Belo Horizonte não era diferente. Você faz um trabalho sabendo que muita gente não vai. Muita gente não vai, porque não vai conseguir chegar por uma série de razões, o trânsito, enfim, é muito longe, seja o que for. Então, esse trabalho da igreja nas casas é até uma solução para esse problema de mobilidade, né? Você pode ter uma reunião em um local mais próximo da sua casa e em um horário que você consiga participar. Então, olha só, discipulado individual, discipulado em grupo, há vantagens neles, a gente vai trabalhar com os dois. A periodicidade dos encontros, a ideia é que seja um encontro semanal. O horário dos encontros, ele é flexível, vai variar conforme a demanda e também o perfil dos integrantes de cada grupo. O local, ou quais os locais: casa, praça de alimentação, empresa, universidade, o que tem na cidade, que tipo de espaço que tem na cidade que pode usar. Aí pense aí em tudo aquilo que for lícito, use a sua imaginação, a sua inteligência, peça graça a Deus para criar alguma coisa. Eu, essa semana, pensei numa coisa que envolveu o Murilo, que o dia que eu fui lá na empresa dele, ele tinha me mostrado lá em cima lá um espaço que fosse um estúdio, né? E tinha não sei o que, espaço. Essa semana eu parei e pensei naquele espaço lá, né? Viajei na maionese, né? Mas imagina se você tem, não sei qual seria a periodicidade desse tipo de encontro lá, né? Mas imagine se você conseguisse criar uma dinâmica que envolvesse o seu trabalho, a música, a marca, músico, e usasse aquele espaço para um tipo de conversa que envolvesse o evangelho lá. No seu local de trabalho, atingiria uma demanda, um público, você poderia usar aquele espaço. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Eu tenho amigos que fazem esse tipo de trabalho nas empresas. Alguns que conseguem até autorização do chefe para poder fazer esse tipo de trabalho na empresa. Tem gente que faz isso na universidade, na escola. Então, o local aqui, ele varia, vai depender aí da nossa interação, da possibilidade, da criação. Pode ser que dê tudo errado, sabe? A gente, vou criar um negócio lá na empresa, fazer esse chamam cair, não deu nada, velho, tudo errado, sabe? Aí você vai tentar outra coisa, né? Mas é uma tentativa de alcançar um público e usar um espaço, um horário, criar alguma coisa para alcançar alguém. É uma possibilidade. Eu não tenho a garantia que você vai conseguir alcançar, mas você pode alcançar. Na igreja da Branca tinha um cara que era jogador de futebol, que até nós ouvimos lá no velório da época do município. E como ele era jogador do Santos, ele abriu lá uma possibilidade do ETRD ir toda semana lá no clube do Santos. E eles faziam uma reunião lá toda semana. Exato, conforme as portas se abrem, os espaços, enfim, não dá nem para definir, porque são tantos espaços, tantas as possibilidades, que a gente só pode pensar, enfim, nós podemos usar esses espaços e criar uma estratégia para alcançar. Então,
não tem um local definido aqui, que nós podemos usar. Vamos fazer uma reunião no parque com os jovens, não sei o que é tal parque, a praça, a praça de alimentação. Eu tenho um amigo lá na 8ª igreja de Belo Horizonte. Um dia eu vi uma coisa interessante que eles fizeram. A juventude é muito grande e muito jovem, e eles foram, acho que, não sei se foi ao McDonald's, acho que foi, e eles entraram, imagina o seguinte, um estabelecimento, uma lojinha do McDonald's pequena, de repente entrou uma galera, mas muita gente de jovem, em vários negócios, e os caras começaram a cantar o hino da mocidade. Tipo assim, velho, quem vai virar para 60, 70 jovens, vocês param de cantar aqui, os caras entram para consumir sanduíche lá, todo mundo comer. E todo mundo que estava lá ficou assim, olhando os caras cantar, velho. Falou, mas que doideira, velho. Os caras fazem isso aí. Então, um tipo de intervenção, né? Ninguém podia falar que, isso aí, vocês não podem expressar a fé de vocês desse jeito, vocês não podem. Como assim? Não posso fazer. Não é? De fato, não estou dizendo que tudo é permitido, mas esse tipo de coisa a lei ainda permite. A igreja ainda pode fazer esse tipo de coisa aí, desde que você não perturbe a paz de ninguém lá dentro, né? Ninguém chama a polícia para você, você pode fazer. Então, são várias as possibilidades de iniciativa nesse sentido aí. E o último aqui, nesse sentido aqui, primeiro qual o tamanho do grupo, o tamanho ideal do grupo. Então, vamos criar um grupo onde? Na casa? Sim. Na minha empresa? Também. Na minha faculdade? Tá, tranquilo. Qual outro espaço tem para dar? Em vários espaços, beleza. Qual o horário da reunião? Flexível, de noite, de manhã, de tarde, conforme a demanda. Periodicidade da reunião, semanal. Tamanho do grupo. Vamos criar um grupo com 5 pessoas. Não, isso é pecado, a Bíblia condena. Não tem isso. Criar um grupo bom, criar um grupo com 50 pessoas. Você anda numa casa. Não pode, a Bíblia condena. Não tem isso também. Alguns anos atrás a gente participava, né, da missão Mocidade para Cristo, né? Acho que a gente veio aqui algumas vezes com a banda, inclusive e tal. A Mocidade para Cristo é uma missão focada para a evangelização de jovens. E ela tem como premissa, né, essa criatividade de gerar situações em determinadas de setores da sociedade. Então, se o discípulo de Jesus é um dentista ou está estudando para ser dentista, ele vai focar nessa área, se é engenheiro, se é médico, se é qualquer coisa. Então, eu fui muito abençoado por essa missão e a gente desenvolveu um trabalho na minha universidade lá, né? Tinha lá umas 3 pessoas que estavam na mesma pegada lá, e a gente desenvolveu um trabalho, e um dos trabalhos que a gente fez na faculdade foi justamente fazer uma chamada para um grupo de estudos, né, que a gente tinha, chamado Clube Bíblico. E aí a gente usou uma situação para chamar, que deu bastante resultado. E a gente usou o seguinte, um dos rapazes, nossos colegas, se vestia de anjo, com uma auréola, né, e passava nas salas, assim, e no meio da aula, a gente obviamente avisava a direção, avisava os professores que em determinado momento a gente ia intervir. E aí o primeiro de anjo chegava lá assim, vai ter uma programação em tal lugar, tal, nós vamos falar de um negócio legal, e eu queria que vocês todos viessem, ele assim, assado. E saía, mas era assim, 10 segundos, né? E aí logo atrás vinha um outro rapaz, vestido de diabo, né? Falou assim, veio um rapaz aqui falar que tinha programação, esquece, é furado, não vai não sei o que e tal. A gente foi em todas as salas, a gente conseguiu, na primeira reunião, 200 pessoas nessa chamada, né? É uma intervenção criativa, né? E sem preconceito com quem foi lá por causa do anjo, o capeta. Se você vê aqui porque o capeta tá legal, mas vem cá, o objetivo é isso aí, assim, as intervenções, a criatividade, não dá para dizer assim, não tem limite nenhum. Não, claro, tem limite bíblico lá do que convém, do que não convém, do que agrada a Deus, mas há um espaço aí de criatividade para intervenção, para pensar em que espaço eu uso, que estratégia eu uso, uma infinidade de coisas que a gente pode pensar numa intervenção fora, num trabalho fora, que é para o mundo, é para ganhar gente não crente, pensando, relembrando aquela coisa,
Não estou dizendo que é errado, mas a gente precisa de comunhão na igreja, precisamos das reuniões, em família de Deus, uma bênção, isso é importantíssimo, mas essa coisa de tudo que a gente faz é para a gente mesmo e a gente se fecha e não alcança lá fora, isso também é uma coisa absurda que a gente não está cumprindo. Isso a gente não está atingindo a nossa missão aí. Mas o tamanho do grupo varia. Aí você pode. Tem gente que usa assim afora, tem que ter 12. Por quê? Sei lá, não pode de 12, foram 12 os discípulos lá, os apóstolos. Mas um era um traidor. Fala, tá bom, então faz 11. Tira o Judas, 12 menos 1, Judas. Mas teve um Matias, então deu 12 de novo. Mas teve um Paulo, que também era apóstolo, então não era 12 nada, é 13. Então assim. Você escolhe um número aí, irmão. Qual o tamanho do grupo? Quantas pessoas cabem na sua casa? 15, mas é o tamanho do grupo. Não pode ter mais que 15. Quando chegar a 15 tem que virar 2. Por que isso? Porque lá em casa não cabe mais que 15, só por causa disso. Sabe? Lá em casa cabe 30, então o seu grupo pode ter até 30. Não tiver 30, tem que dividir, tem que multiplicar e tem que ir para outro lugar. Não tem. Agora tem essa coisa de. Parece que a ideia é quanto menor o grupo, mais fácil a interação entre as pessoas. Então, num grupo maior você se perde, muita gente convence. Então, a ideia do grupo pequeno é exatamente propiciar uma aproximação, uma convivência, essa coisa mais pessoal. Então, nesse tipo de trabalho, veja bem, é o inverso do que geralmente as pessoas buscam. Porque é assim, foi numa reunião, tem muita gente, legal. Essa coisa de sempre ter muita gente, número e tal, e ter muita gente, parece que é o que se busca. E isso é legal. No trabalho de grupo pequeno, a princípio, é o oposto. É melhor ser pequeno. Quanto menos gente, melhor. A princípio, claro. Então assim, vou fazer uma reunião lá em casa, tem 3 pessoas, 5 pessoas. Cara, poxa, 3 pessoas na sua casa? Trabalho ruim, não cresce, não foi então. Começou com 3 e o objetivo é virar 6. E esses outros 3 ali a gente quer não crente. Aí tem o Wilson, imagina só, o Wilson assim, reunido com um grupo na casa dele, 3 pessoas. E esses 3 a princípio são crentes, senão lá toda semana. E aí um outro crente, o Alessandro, diz para o Wilson, eu vou lá na sua casa semana que vem. O Wilson assim, não vai não. Mas por quê? Porque não pode, velho. Mas por quê? A gente quer não crente lá, já tem crente mais, já tem 3 lá. Não, querido, não, velho, vai, cria um grupo na sua casa lá, vai na sua, deixa eu lá quieto. Porque não é que é proibido, mas não é para você esse grupo aqui, irmão. Estamos querendo, sabe, alcançar outra pessoa, é para não crente, não, essa é a filosofia. Então por isso que o pequeno é importante, sabe? E aí quando você imagina só que você chama alguém lá do seu trabalho, seu convívio, velho, vai em casa, trocar uma ideia, né? Aí chega lá, tem 30 pessoas na sua casa. Cara, você me chamou para um culto, né, meu? 30 pessoas na sua casa. Você convida alguém do seu trabalho, chega lá, tem 3 pessoas na sua casa. O cara vai pensar assim, se era um culto, deu ruim, ninguém veio. Se era um culto, o povo boicotou o negócio. E outras 3 pessoas chegam, se envolvem, conversa, é mais informal, tranquilo. Então, nesse tipo de trabalho, a princípio, menos é mais. Menos é mais. O objetivo é um grupo pequeno de crentes com o objetivo de alcançar gente não crente. Esse é o objetivo. E aí a gente limita o número de crentes por grupo. Porque senão vira aquele grupão de comunhão de novo. Que tem o seu valor, o grupo de comunhão, de estudo, tem o seu valor. Mas esse grupo tem outra finalidade. Que não é só a comunhão, é alcançar pessoas não crentes. Então, o tamanho final do grupo, assim, quantos membros o grupo vai alcançar, vai variar dependendo aí da disponibilidade de espaço que você tem. Mas a regra seria, a ideia é grupo pequeno, mesmo. Quando eu fiz esse trabalho na igreja onde eu estava, no conselho da igreja, a gente, eu com esse documento, a gente aprovou todas essas coisas. Qual é a nossa metodologia de trabalho? A nossa metodologia de trabalho é encontro semanal. Qual é a periodicidade? Encontro semanal. O local vai ser fixo ou vai ser rotativo? A reunião vai ser fixo. Qual o tamanho do grupo? De
de 5 a 15 pessoas. É o tamanho do grupo que a gente estabeleceu. Mínimo 5 pessoas. E o máximo de pessoas, 15. Então, começamos com 5. Atingiu 15, tem que multiplicar, se torna 2 grupos. E assim por diante. A gente estabeleceu todas essas questões aí. Ficou claro até agora, mais ou menos, o desenho aqui que a gente teria? Então, reuniões nas casas, em outros espaços. A princípio, nas casas. Periodicidade da reunião. Encontro semanal. O horário, flexível. Vai depender da demanda e daquilo que você está propondo aí. Tamanho do grupo. Não tem uma regra, mas a ideia é que você, quanto menor, melhor. Número de crentes por grupo, menos crente. Porque a ideia é você unir um grupo de crentes que tem por objetivo alcançar um grupo de não crentes. Sabe? Então, se você começa a colocar crente demais, o trabalho perde a finalidade, porque vira um grupão de comunhão. Salvo se temos um grupo lá e tem um crente que quer ir lá para saber como é. Sabe, é meio como se fosse um trabalho de pesquisa. O cara quer saber como é que funciona, qual que é a dinâmica, qual que é a estrutura, ver como a reunião acontece, aí nós podemos até receber essa pessoa lá um dia, tá, vem cá, chega ali, está aqui o fulano aqui, ele veio saber como é que é a nossa reunião, mas semana que vem ele não está aqui de novo não, quer só ver, só conhecer, semana que vem está fora. Você não vai falar isso, né? Mas essa é a ideia. Isso aqui está na Bíblia lá, tem que fazer desse jeito, não fizer vai para o inferno. Não está desse jeito na Bíblia não. É uma estratégia, um jeito de fazer a coisa que tem uma explicação e uma razão de ser. Esse tipo de modelo, hoje é o modelo mais utilizado por muitas igrejas no Brasil e no mundo afora. Sabe? Varia muito, varia os nomes, o nome da estrutura varia demais da conta. Mas lá, no fundo, o cerne da questão é o mesmo. Igreja na casa, igreja em outros espaços, alcançando não crentes, usando uma metodologia que é adaptável, uma metodologia flexível, que varia de lugar para lugar, de estado para estado. Enfim, aqui vale a sabedoria. Só que, imagine, temos uma igreja local. Aí a gente está aqui nesse curso de liderança, imagine que ao final a gente define uma metodologia de trabalho, autonômico, fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu penso. Aí nós temos que chamar ele, uma conversa bem amigável, sabe, com fulano. Cheguei um trabalho para construir isso aqui, velho. Você não é parte do direito, não? Vai ficar quebrando as nossas pernas aqui, sabe? Se ele decide fazer com outro nome, de outro jeito, eu não posso dizer que ele está pecando por dar aquele nome e tudo mais. Mas ele está fora daquele sentimento de comunidade. Quando você, como comunidade, decide trabalhar de um jeito, sabe? É a mesma coisa da gente falar assim, então a gente tem sociedade interna. Aí parece que o cara diz, não, eu vou criar um ministério de mulher. Eu falo, não, mas tem SAF, não, eu vou criar um ministério de mulher. Oi, irmão, por que você vai criar um ministério de mulher? Tem a SAF, ajuda ele, não, eu vou criar, não pode. Sabe, então tem essas coisas que é mais ou menos assim, você está num local, as pessoas definiram uma linha de trabalho, um jeito de trabalhar, e é interessante que você faça parte e coopere. Nesse sentido, a gente estabelece como uma regra o seguinte: vocês estão passando por essa classe, fizeram o treinamento, daqui a algumas semanas a gente termina. A nossa proposta é que esse conteúdo aqui vá agora para outra esfera, que é a esfera da escola bíblica dominical. Então, o que acontece? Quando ele for para essa outra esfera, que é a escola bíblica dominical, a gente vai ter vocês que já fizeram um curso nas classes, né, em todas as classes, já tem uma experiência, outras pessoas não têm, e esse professor agora vai começar a ministrar essa aula para outras pessoas. Só que agora com o auxílio de todos vocês que já fizeram o treinamento. A ideia é que vocês ajudem o professor a impactar a vida das outras pessoas. Quando a gente começar a criar o grupo pequeno, vai ter uma regra para poder fazer parte do grupo pequeno. Tem que ter feito o treinamento. Quem não tiver feito não pode participar do grupo pequeno. Por quê? Porque não sabe o que a gente falou, não sabe o que a gente criou, não está por dentro, vai dar problema. Vai chegar na reunião e falar, mas isso, aí você que fez, ih rapaz, você faltou essa aula, né? Você trocou ideia sobre isso, isso é
é assim, 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 então acho que é melhor você ir lá. Primeiro ter um treinamento. Fala, mas que treinamento? Eu sou crente há 200 mil anos. Ou não, mas tem, se o Calvino fosse membro dessa igreja, ele tinha que passar lá, o Lutero, você treinar o Calvino, o Lutero, sai, não tem sai, tem que passar ainda. Tem jeito não, entendeu? Daniel, frequentar aí. Porque o modelo que a gente escolheu, assim, é pelo simples fato de essa informação você não teve ainda. Isso vai para qualquer um, para o rico, para o pobre, para o doutor, para qualquer um que chegar, precisa ter essa informação. Se quiser estar pecando, não é questão de você estar pecando contra Deus, não. É porque você está avacalhando o trabalho, não é assim fazer de um jeito, você está atropelando o processo do outro. Você entendeu? Eu sou passivo, esperando alguém ficar na minha casa. Não. A ideia é, semanalmente, igual você falou, você convida os caras, o seu trabalho, a reunião na sua casa. Durante a semana, qual é o seu desafio? Você vai se relacionar, sabe? Criar novos relacionamentos, influenciar quem você convive, sabe? Esse cara que você já está influenciando, sabe? Pô, velho, tem uma reunião em casa, queria que você fosse lá, legal, estou com ideia sobre o negócio. Então não é você. Tem uma reunião lá em casa terça-feira, senta lá no sofá e falou, vamos ver quem aparece. Quem você convidou? Ninguém, não acho que vai vir, viu? Então a galera aí, falou, você não convive com ninguém, sabe? Então a ideia, até o esquema de ir, sabe, imagina, a gente vai até a associação, qualquer outro espaço, interage com as pessoas, vai até a casa das pessoas, isso tudo é válido e é isso mesmo. Só que como parte disso vai chegar um momento, imagine que a gente tem um grupo pequeno que funciona perto de um projeto, sabe? Imagine você poder fazer essa ponte com o funcionário, falar, tem um grupo que funciona aqui, alguém está trabalhando esse tema lá, criação de vídeos, ou o que for, queria te convidar para lá. Então você vai, interage, cria amizade, convida. O que você falou de ir lá fora, isso é imprescindível. Sem isso a gente vai fazer tudo na nossa casa lá e vai ficar só os crentes. De novo, então, se relacionar com gente não crente e interagir com gente não crente é imprescindível. Sem isso a coisa não flui. E veja bem que aí é interessante. É um trabalho que passa por todos nós. Relacionamento de cada um e o trabalho de cada um. Por isso que esse trabalho é importante e é maravilhoso nesse sentido, porque ele descentraliza, ele tira das minhas mãos, como sendo tipo assim, eu sou o responsável por tudo, inclusive por ganhar todas as almas do planeta, e sai disso que, enfim, você é responsável, está todo mundo responsabilizado, cada um tem os seus relacionamentos e é responsável por conhecer gente, influenciar gente, convidar pessoas para uma reunião na sua casa. Essa que seria a ideia. Não só na casa, como a gente já falou, vai variar o local. Casa, universidade, praça, trabalho, são vários os tipos. E outro, até o formato do grupo, que a gente não falou aqui, né? Grupos, que tipo de grupo? De jovens, de adolescentes, de homens, mulheres, de casais. São vários os formatos de grupos pequenos que nós podemos ter. Né? Pense aqui, a gente já tem tido algumas reuniões com casais, vejam como não é tão difícil, né? Nós temos reunido aqui nos nossos encontros uma média de 30 casais, vamos colocar assim, 30 casais. Eu disse a vocês que o número mínimo de participantes por grupo pequeno seria de 5 pessoas, numa metodologia que eu propus. Não é 5, não significa que tem que ser isso. Vamos pensar que a gente coloca 6, se a gente for trabalhar com casais, né? Então nós podemos começar grupos pequenos com, se for de casal, grupos pequenos com 3 casais. 3 casais. Nós temos quantos casais participando aqui, né? 30 casais. Então nós poderíamos criar 10 grupos só com casais. Só com casais. E o objetivo desses 3 casais que estão em cada grupo espalhados por Pirituba, locais diferentes. Só que para criar 10 grupos de casais, eu preciso de 10 casas. Eu preciso de 10 líderes. Entendeu qual que é a questão? Mas se a gente consegue isso, nós temos 10 grupos em casas diferentes, com 10 líderes diferentes, 10 centros ou focos de alcance de gente
potencializaríamos muito a nossa possibilidade de exercer influência sobre o bairro, de alcançar gente. Não vamos criar então 10 grupos com 3, vamos criar 5 grupos com 6 casais. 5 grupos, precisamos agora de 5 líderes, precisamos de 5 casas. Qual o desafio de cada casal? Levar pelo menos um outro casal, não crente, para essa reunião. Essa que é a questão. Agora a gente vai chegar aqui em um outro ponto que é para que alguém possa abrir a casa, né? Então eu preciso de um líder. E o que a pessoa precisa ter ou querer para ser líder? Eu preciso de uma casa. Será que é fácil assim conseguir uma casa? Que o proprietário vá abrir essa casa todas as semanas, durante o ano todo, no mesmo horário, no mesmo dia? Alguém que vai assumir esse compromisso? Nós temos esse tipo de gente, sabe, que tem essa fé, esse cristianismo. A gente pode contar com as pessoas nesse nível de priorização da coisa. A gente chegou nesse ponto. Essa é a questão que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Mais grupos de jovens, nós já temos algum tipo de formato com grupo de jovens. Temos lá o cesta básica, tem que pensar em como vai fazer. Agora eu sei que o cesta básica virou outra coisa, que não é o cesta básica, agora é sábado alguma coisa. Tem que pensar, né, Letícia? Sábado, cesta básica é mais sonoro, o nome é mais bonito, né? Cesta básica, né? Sábado básico, eu acho que não cola. Sábado complexo. Sábado complexo. Isso aí, tem que pensar no outro nome, mas já tem. Só falta o elemento relacionamento não crente, convite, presença, influência, discipulado e esses elementos. Nossos adolescentes, precisamos criar um grupo para os nossos adolescentes, para que os nossos adolescentes exerçam influência sobre outros adolescentes e ganhem adolescentes para Cristo. Só que para isso nós precisamos primeiro ganhar os nossos adolescentes. Não é isso? Então primeiro a gente ganha os nossos adolescentes, eles se tornam assim, gente envolvida com o Evangelho, para depois influenciar o mundo. E tem uma coisa, enfim, eu espero poder tentar influenciar nesse sentido aqui. Todo mundo precisa de Bíblia. Nossas crianças precisam de Bíblia, nossos adolescentes precisam de Bíblia, nossos jovens precisam de Bíblia, todo mundo precisa de Bíblia. Todo mundo precisa de diversão. Mas todo mundo precisa mais de Bíblia do que de diversão. Pessoal, sabe? Ontem à noite deitei lá para fazer os meninos dormir, comecei a contar a história de José para eles, aproveitando que o Alcino pregou show sobre José, fui contar a história de José para os meninos. Enquanto eu contei, e aí eu contando a história deles, fui até um determinado momento e falei, tá, agora o papai continua amanhã. Falou, não, pai, mas o que aconteceu com o José? O que aconteceu? Como é que é o nome do moço que ele morou lá? O quê? Falei, Potifar, filho. Tá, mas ele era faraó, queria saber. E eu não tinha figurinha nenhuma, não tinha desenho, não tinha flanelógrafo, não tinha data show, não tinha nada, era uma conversa. Eu sou o pai dele, uma questão sobre José, com ele. Porque a gente anda por aí idiotizando nossas crianças e nossos adolescentes, né? Como se eles não tivessem condições de ouvir alguém falando e eles próprios criarem na cabeça deles aqueles quadros, sabe, visuais do que eu estou falando, né? Eu não sei o que o Arthurzinho pensou quando eu falei assim, Arthurzinho, jogaram ele num buraco. Aí o Arthurzinho, mas jogaram e ele morreu, pai? E aí pegaram a roupa dele, rasgaram e colocou sangue. Mas como assim o sangue? Aí eu fiquei imaginando o que estava pensando na cabeça dele. Vai ser uma viagem do planeta. Mas é a Bíblia. Eu vou estudar a Bíblia lá, Deus. Tem que falar da Bíblia para os meninos. Nossa, tem que ter diversão, sim. Eu curti demais a igreja, acampamento, tanta coisa na igreja. Mas tinha Bíblia. Sabe, então, nossos adolescentes precisam ser treinados, nossos jovens precisam ser treinados, todo mundo precisa de Bíblia, só que a gente vive numa época que Paulo já tinha falado, que as pessoas sentiriam coceira no ouvido para ouvir heresia, que as pessoas rejeitariam a sã doutrina. Então assim, a gente vive numa época que tem gente que não gosta de Bíblia, não gosta de Bíblia, gosta de qualquer outra coisa, menos de Bíblia, e isso precisa ser dado, né? E passa pelo pastor, pela liderança, pela igreja, pelos pais, pelos adolescentes, passa
o conjunto todo da obra está aí. Esse material aqui, irmão, sobre discipulado individual, discipulado de 500 encontros semanais, local, tamanho do grupo, eu tenho isso tudo escrito, está tudo discriminadozinho assim. Eu vou mandar para vocês com todas essas informações, essas dicas aí. Eu sei que é muita informação aqui sobre o formato, mas a gente tem tudo isso aí. Então essa aqui seria a metodologia e o formato do que a gente pretende trabalhar. Agora tem uma estrutura básica de funcionamento. Eu queria que você pense, eu vou, mais uma vez, esses nomes aqui não estão na Bíblia e se você quiser dar outro nome pode dar, porque não é pecado, mas se a gente decidir formatar a coisa e trabalhar como igreja numa direção, é salutar que a gente siga a orientação, que respeite a formatação, né? Tipo assim, a igreja presbiteriana lá criou uma metodologia, escola bíblica dominical. Aí chega um maluco na igreja presbiteriana, eu vou chamar isso aí de outra coisa. Não, mas todo mundo aqui chama de escola bíblica, mas para mim é outra coisa. Mas que coisa, meu, o que você tem que chamar de outra coisa? Todo mundo conhece como escola bíblica, meu. Aqui chama SAF, eu vou chamar de outra coisa. Mas, meu, está na igreja presbiteriana, a gente escolheu trabalhar desse jeito, então assim, respeita a gente aí. Respeita a gente. Não é pecado chamar de outra coisa, não é falta de educação, sei lá. Alguma coisa nesse sentido aí, né? Falta de respeito com a gente escolheu trabalhar com a gente. Essa seria a ideia. A estrutura básica. Tem 4 personagens aqui. Um líder, o anfitrião, o secretário e um líder em treinamento. Vamos pensar aqui. Quem é o anfitrião? Não precisa de muita explicação para isso não, né? Quem é o anfitrião? Dono da casa. Pessoa que vai abrir a casa. O que você acha que o anfitrião, tipo assim, uma pessoa para abrir a casa, para receber um trabalho como esse, que característica uma pessoa dessa tem que ter? O que você acha? Uma casa. Tem que ter uma casa, ou tá pagando aluguel de uma, ou alguma coisa, né? Além de ter a casa, mais o quê? O que você acha? Hospitaleiro. Hospitaleiro, tem que saber acolher, gostar de gente. Você acha que ela pode ser muito apegada assim ao sofá, as coisas que ela tem lá? Não pode ser. Não é assim, pode fazer o que for e quebrar tudo. Não é isso. Porque tem que saber administrar o que Deus deu. Mas não pode ser também, sabe, aquele tipo de pessoa que, poxa, velho, derramou um negócio no meu sofá, acabou o mundo, né? Sabe? Então tem que saber que está recebendo gente. Se abrir uma coisa ao público, meu amigo, a coisa sai do seu controle, pode ser que aconteça alguma coisa desagradável que você não queria. Quebrou um negócio, caiu, arranhou um negócio, sei lá, alguma coisa acontece. Mas a pessoa tem que ter a casa, tem que ser uma pessoa que gosta de receber gente, acolhedora, hospitaleira, mas mais do que isso. Imagina que o grupo seja na casa do Murilo e da Ana. Sei lá, pensa num dia aí, sexta-feira, sei lá, qualquer dia, sei lá. Aí todo dia que a gente chega lá, o Murilo está assistindo o jogo do Corinthians, todo dia que chega lá, tem a reunião na sua casa, que o pessoal começa a chegar 8 horas, sei lá, 7 horas, então assim, já tem que preparar tudo para receber o pessoal. Então não tem esse tempo de Corinthians, não sei o que, não. Prepara o espaço para receber a galera. Imagina, você vai fazer reunião na sua casa do Wilson lá, o pessoal chega, está tocando a campainha, e os 8 horas você vai tomar banho. Tomar banho lá, não sei o que, o cara está tocando lá, o grupo está lá fora esperando, a boa vontade, sabe? Ou chegou atrasado, sabe? Então, assim, algumas coisas do tipo pontualidade, organização, é tipo aqui, é como se a sua casa se tornasse esse prédio. Então, a reunião está marcada às 18h30. O diácono chega aqui, meu amigo, já tem gente que limpou, chega alguém, ajuda, abre, acende tudo, deixa o pessoal do som e tal. Na hora que chega aqui já está tudo legal para receber o pessoal. Isso aqui se aplica à sua casa. A ideia é que você se prepare, se organize e para receber as pessoas. Tem essa coisa de saber acolher o pessoal e preparar o ambiente para a reunião. Agora, mais sério do que isso e as minhas viagens? Poxa, porque toda semana, nesse dia, você vai ter que viajar, tão dado,
posso assumir esse compromisso toda semana, mesmo horário, mesmo dia, durante o ano todo. Eu não consigo fazer isso, porque eu tenho minhas coisas, tenho minha vida. Então não cabe na minha vida abrir minha casa para essa finalidade. Aquela coisa de Priscila e Áquila lá, a igreja que se reúne na casa deles, aquilo é para gente sem serviço, igual em Flamengo. Gente igual a minha, gente igual a minha sim, cara, não dá para abrir minha casa, tem muita coisa para fazer, não dá, isso não é para mim. Então, de fato, se não for para priorizar e para assumir o compromisso, como é que fica para abrir a casa? É claro que morreu alguém, não tem jeito de reunião em casa, morreu, velório, fulano de tal está internado, doente, situações extremas, beleza. Ou a reunião é cancelada, ou a reunião é transferida para uma outra residência naquele dia. Né? Mas a regra é, a reunião é fixa, mesmo horário, mesmo local, você se prepara. Está nas férias, o que os grupos geralmente fazem? Nosso grupo está de férias. Janeiro nosso grupo não está funcionando, porque está todo mundo de férias, foi todo mundo viajar. Então nosso grupo não está funcionando em janeiro, inicia suas atividades dia tal de fevereiro. E vai o grupo, chega nas festividades de Natal, muitos grupos, olha, agora é o seguinte, chegamos aí, Natal, não sei o quê, o grupo nosso vai encerrar as atividades dia tal, aqui de dezembro. Então, teremos esse período agora, festividades de final de ano, não sei o quê, família, nós não teremos. Veja, ele faz parte de uma organização, de um bom senso, mas ainda assim, quem abre a casa está assumindo o compromisso de abrir a casa no mesmo horário e uma vez por semana. De acordo com a sua observação, quantos anfitriões a gente conseguiria aí? Aí, ser realista, pessimista, otimista? Mano, né? Não precisa falar assim, muito alto, não. Essa Algumas pessoas, quando eu comecei a falar disso, algumas pessoas já tinham colocado as suas casas à disposição. E por incrível que pareça, ou não por incrível que pareça, mas uma coisa interessante, pessoas assim mais idosas, que talvez a gente pensasse assim, vão ter dificuldade com o novo modelo, né, com coisa nesse sentido. Não, as primeiras, não, pode contar comigo, pode fazer lá em casa. Você pensa, porque velho não faz nada, velho não viaja, velho não faz nada, velho está sempre em casa. Então, por isso que é fácil para eles, pode ser lá em casa. Não, eu prefiro acreditar em outra coisa, que eles já experimentaram essa coisa de acreditar na igreja. Muitos já experimentaram isso, né? Viram as igrejas nascerem exatamente assim, nas casas, né? E na verdade, mais do que isso, tem essa fé. E outra coisa, gosta de receber gente em casa. É porque não tem nada para fazer, porque gosta de receber gente. Então nós já temos algumas pessoas que se colocaram à disposição. Mas se vamos ter um grupo de jovem, precisava que um dia alguma casa tivesse jovem, né? A menos que o idoso abrisse a casa, pode ter a galera todo mundo lá para casa, 1h da manhã. Toma meus remédios lá, vou dormir, se ela passa. Tem que ter, já pode. Eu tomo meus remédios lá, o desmaio mesmo, então vocês podem cair na moral aí. Não é assim, então, esse é o anfitrião. Para o trabalho que iremos realizar, precisaremos de pessoas que abram, aí como eu disse para vocês aqui, varia, que abram as suas casas, ou que a gente tenha algum espaço do tipo de uma associação que se abre, que pode usar aquele espaço para aquilo, ou de pessoas, por exemplo, cara, tem uma ideia, não vai ser na minha casa ou no meu apartamento, mas vai ser na área gourmet do meu prédio, salão de festa, não sei o que tem essa área, vai ser lá, beleza? Porque paga um troquinho lá, já tem alguém que limpa, pode reunir lá toda semana, beleza, e dá fácil um churrasco para a galera, toda semana, fechou? É outro espaço, lá vai ser lá na loja lá de cima da minha empresa, eu vou fazer um bagulho lá, seja lá qual for o horário, qual é o espaço, enfim, mas vai ter que ter como se a gente criasse uma periodicidade, uma continuidade em relação a esse espaço que precisa de anfitrião, que precisa do espaço. O líder, o que você acha que o líder de um grupo pequeno faz? Então assim,
Eu, o Wilson, a Alessandra e mais 4 pessoas. O Wilson é o líder. O que você acha? Quais são as atribuições que o Wilson, como líder, teria de um grupo de pessoas? Está liderando 7 grupos, 7 pessoas num grupo. Que é a atribuição? Imagine que tem a reunião lá, daqui a pouco, depois a gente vai falar sobre o formato da reunião, mas vai ter música, vai ter palavra, né? Vai ter oração, vai ter essas coisas todas. Uma das atribuições do líder seria conduzir essa reunião. Não necessariamente sendo ele que vai dar a palavra, sendo ele que vai pregar, que vai cantar, que vai fazer o café, não. Mas sendo ele que tem a responsabilidade de conduzir a coisa. Delegando. Então, o Wilson for Alessandro, reunião semana que vem, cara, você dá a palavra, você está responsável, fulano de tal, você olha para mim a questão da música, das letras, tal, você toca, então o cara toca, cuida do louvor. Ou a questão do lanche, tem que ver, se delega alguém a questão do lanche, ele fala, cada um vai trazer um negócio, então vamos ter um lanchinho aqui, e beleza. Então, ele é o supervisor do grupo, é o cara que vai delegar as atribuições dentro da reunião, mas de alguma maneira ele é o pastor daquele grupo. O líder de um grupo pequeno é o pastor daquelas pessoas. Essa é a maior atribuição. Supervisionar o trabalho, conduzir a reunião, delegar é importante, mas ele tem que zelar por aquelas almas, ele tem que cuidar daquelas almas. De maneira que as pessoas que frequentarem um grupo pequeno, ao terem uma necessidade, irão procurar quem primeiro? O líder dela. Entende? Nesse sistema aí, eu queria que você imaginasse a realidade dessa coisa, né? Uma igreja que tem 100 pessoas, um pastor, 100 pessoas tendo problemas, uma pessoa para cuidar de 100. Dá para fazer? Você, uma esposa e 3 filhos. Você para cuidar dos problemas seus, da sua esposa e dos 3 filhos. Dá para fazer com facilidade? Com facilidade, né? Mas dá para fazer. E se você tivesse 100 filhos? Só que a realidade da igreja não é um pastor para 100 pessoas, porque essas pessoas têm família. Então você nunca cuida só de 100, porque os problemas das famílias dos 100, né, então o pai, a mãe, coisa assim, que atinge a pessoa também tem a ver com essa pessoa. Não dá para um só igreja presbiteriana Sarangue, 100 mil pessoas. Uma igreja local que tem 100 mil pessoas. Quantas pessoas são necessárias para cuidar de 100 mil pessoas? Agora imagine que você é o pastor titular de uma igreja que tem 100 mil pessoas. Quantos aniversariantes por dia? Quantos velórios por mês? Você não dá conta. Tem gente que morre que você não vai. Tem gente que nasce que você não viu. São 100 mil pessoas. É impraticável. É por isso que no meio de 100 mil pessoas tem lá um grupo pequeno que tem 7, 8, e aquele grupo de 7, 8 tem um líder. E é esse líder que resolve todos os problemas imediatos. Algumas coisas muito sérias que aquele líder imediato não consegue resolver, essas coisas vão subindo dentro de uma escala de liderança, sabe? De maneira que o modelo, na verdade, é o modelo de Moisés lá do Antigo Testamento, do Jétro, né? Imagina você julgando a causa de um povo, sei lá, naquela altura, mais ou menos 2 milhões de pessoas. Como seria julgar a demanda, você, de 2 milhões? Como fazer isso? É impossível. Então você tem que nomear chefe de tanto, chefe de tanto, chefe de tanto, chefe de tanto. Demanda tal, você resolve. Nem chega a mim, você já resolveu, matou lá, não chega ao meu conhecimento. Só o que não resolver aí para baixo na escala de governo, aí chega ao meu conhecimento. Porque eu não consigo resolver tudo isso. É a mesma estrutura. É a mesma estrutura. Então a figura do líder é a figura daquele que exerce o pastoreio imediato sobre a vida das pessoas. Nós tivemos uma experiência recente, né, de alguém, que faleceu alguém de uma igreja da região aqui. O pastor titular mesmo daquela igreja estava lá? Não estava.
Ah, é porque ele não quer, porque ele é ruim, porque ele é malvado, porque ele não ama as pessoas? Ele pode dizer. É porque é impraticável. É impossível. Sabe? Ele chegar. Mas alguém tinha que estar lá. Alguém tinha que estar lá. Então é muito comum, nesse tipo de situação, às vezes, no velório fulano de tal, foi o líder da pessoa. Às vezes o pastor nem ficou sabendo. A gente pode questionar se isso é adequado ou não, né? Aí isso é adequado? Não, olha, não existe outra possibilidade. É o que aconteceu na igreja primitiva, quando os apóstolos, olha, escolham 7 homens cheios de boa reputação, porque nós vamos nos dedicar ao ministério da palavra da oração. Não é razoável que a gente deixe o ministério da palavra da oração para nos dedicar às mesas. Então vamos escolher gente que cuide das mesas aí e cuide das viúvas, sabe? Então não tinha crise no sentido de que, olha, tem uma pessoa necessitada, é o diácono que foi lá, o apóstolo não foi o diácono que foi. E não tinha nada dessa pessoa falar assim, puxa vida, o apóstolo não veio aqui cuidar de mim, eu vou sair dessa igreja apostólica. E aqui ninguém cuida de ninguém. Não tinha isso. A visita do diácono resolvia. Era bastante. A visita que o diácono fez, legal. Hoje em dia o diácono visita, a pessoa como um diácono. Aí vai o presbítero lá, o cara. É que entendeu um pouquinho, né? Mas presbítero. Poxa vida, cadê o pastor, velho? Que não vem, cara? Aí o pastor vai e diz, agora? E vê os caras aí antes aí, cara, ruim de serviço, hein? Quando eu tinha um amigo que falava assim que o diácono era o 5º zero à esquerda na igreja presbiteriana. Você pensa no zero, vamos pensar no 5º zero lá na esquerda, esse é o diácono na igreja. Ele falou, velho, eu lamento, mas tem gente que trata o diácono desse jeito, inclusive o próprio diácono. O diácono às vezes se vê como 5º zero à esquerda, não se valoriza, nem valoriza ele mesmo, porque nem o cara acredita nele, né? Poxa, é muito complicado. Mas essa é a realidade. Então o líder, ele exerce pastoreio. Aí você já deve estar pensando assim, então, né? Como é que esse negócio de exercer pastoreio sem ser pastor? É isso, né? Aí eu queria usar um exemplo. Hoje nós tivemos aqui de manhã, reunião de oração, comemorando o aniversário da dona Laide. Quer um exemplo melhor de exercício de pastoreio sem ser pastor do que o dela? Você já viu tanto de gente que a dona Laís pastoreia? Você já viu tanto de gente que é pastoreia? Não é diaconisa, não é episcopisa, não é pastor. Cuida de um tanto de gente, recebe, apoia, atrás, sabe o nome de todo mundo. E outra coisa, tem acesso a todas as faixas etárias. Todo mundo gosta dela, os mais velhos, os mais jovens, crianças, todo mundo. Quem visita, chega aqui, nossa, foi bonito uma senhora, ela era assim, se foi a dona Laide. Eu até falo, hoje eu falei para a senhora, dona Laide, eu sei que a senhora é pecadora, eu tenho que achar o pecado aí. Mas que a senhora é, eu sei que a Bíblia fala que a senhora é, então a senhora tem que ser, não tem outra alternativa não, né? Tem que olhar direitinho para ver onde é que está, mas a senhora já progrediu demais, assim, em termos de se esse processo de discipulado é um processo de aperfeiçoamento, dona Laí está lá na ponta, meu. Está lá na ponta, cresceu demais, e não só ela, outras pessoas mais idosas aí que caminham com Cristo já há muito tempo, estão lá na ponta. É claro que nem todo mundo que está com Cristo há muito tempo é tão gentil igual ela, então é um diferencial. Eu conheço gente que é crente mesmo, que tem um testemunho, né? Gente que briga demais, velho. Principalmente gente idosa, assim, de ranzinza mesmo, sabe? Conheço uns velhos aí, os caras difícil, velho, de mal boa, cara fechada, é complicado. A dona Maria não, velho, boa, doce, tranquila. E tinha um tanto de gente hoje contando história, falou, a senhora foi professora minha, a senhora fez isso, um tanto de testemunho da vida dela. Então, quando eu falo aqui que é pastoreio exercido por gente que não é pastor, e talvez você ache assim, isso não é para mim, é para você. Usei o exemplo da Laide para dizer que a gente comum, uma senhora
que não é de hoje que faz isso, não começou ontem, faz isso desde que ela está aí, ela faz isso. O próprio marido dela estava aqui, assim, se tem uma coisa, o marido dando testemunho dela. Seu Joy falando dela, né? E gente mais velha, Dona Ruth falando dela, todo mundo falando assim, cara, como é que pode isso, né? Aí eu desci aqui e estava conversando exatamente sobre isso. Falei, gente, é possível ser crente mesmo, né? Não é, tem jeito. A gente fica com essas desculpas, a gente é pecador, isso é desculpa, mano. Tem como ser crente, sim, é para ela e para outras pessoas aí. Então, assim, não tem desculpa. Todo mundo que está aqui, os demais que irão fazer o curso, todos vocês são líderes, é isso que a gente está dizendo aqui. Porque para nós o conceito de liderança aqui tem a ver exatamente com esse exercício de influência do Evangelho, de impactar as pessoas, de testemunhar do Evangelho, de cuidar de gente, de ser relacionado. Isso é para todo mundo. Ah, mas eu tenho, a minha personalidade é só aquela, é para você. Sabe, Deus pode te usar. Por isso que esse trabalho é importante, que a gente recebeu aquela visão de que pastoreio é coisa que só o pastor pode fazer. E pastor que tem a formação tal e tal. Mas não é para todo mundo. E uma das coisas que tem levado a igreja ao adoecimento é a centralização do pastoreio sobre o pastor. É só o pastor que cuida de todo mundo. E o povo perdeu o senso de responsabilidade, precisa cuidar um do outro. Todo crente é responsável pelo seu próprio irmão, pela comunidade. Então a gente precisa resgatar essa cultura de responsabilidade do crente com o seu próprio irmão, com as pessoas da comunidade, de não esperar exclusivamente o cuidado que vem daquele que é o profissional, sabe? De se conscientizar da sua própria responsabilidade, capacitação que vem do alto, sabe? Que Deus dá para o exercício desse tipo de trabalho. Então essa é a nossa intenção. Falei da Laís que é aniversário dela aqui, mas tem mais gente aqui na igreja que, graças a Deus, tem cuidado de gente. Mas ainda assim eu acho que ela tem se destacado. A Laís é uma prata da casa aqui, é um negócio que o dia que Deus levar a Dona Laís, meu amigo, vai ser uma falta assim, um negócio. E eu falei isso para ela, falei, olha, é uma coisa quando eu vejo, eu quero isso para mim, né? Quero ser assim também. Quero ter condição de chegar perto das crianças e as crianças me ouvirem. E ter acesso a tudo enquanto é faixa etária, com educação, gentileza, sabe? Puxa vida, quando eu crescer eu quero ser assim também. Pastor, o líder pode ser o anfitrião também ou não? Tem que ter. Ele pode ser o anfitrião, aí isso é interessante. Eu posso ser o líder e o anfitrião. Eu posso ser líder em outra casa, então não necessariamente o anfitrião tem que ser o líder. Então a reunião é na casa do Murilo, mas o líder é o Wilson. Isso é perfeitamente possível. Inclusive a gente tenta até evitar essa concentração do anfitrião e do líder na mesma pessoa, porque se essa pessoa não puder, a gente não tem nem o anfitrião nem o líder em uma tacada só, porque essa pessoa não pôde. Então geralmente a gente tenta não centralizar as duas coisas na mesma pessoa. Agora, o que a Denise colocou é interessante, porque já aconteceu coisa do tipo, imagina, é na minha casa a reunião e eu não posso. É muito frequente que um anfitrião vira para o líder e fala assim, velho, está chato na minha casa, a reunião está lá no horário, vocês podem entrar, a geladeira está lá, salão tem água, está as paradas tudo lá, pode ficar à vontade, a reunião acontece. Eu não vou estar lá, ou chegar mais tarde, está aqui, a chave está aí. Segue a vida aí. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Às vezes, quando a família está envolvida, o casal, às vezes o marido não vai poder, mas a esposa está lá, sabe? Tipo assim, é a família que está assumindo o compromisso de haver. O marido está lá, mas tem um filho lá, falou, não, pode vir, minha mulher está lá, mas eu com dinheiro para comprar o lanche. Nesse aqui, cada um leva uma coisa. É o líder e o pessoal do grupo dele que define algumas coisas. E o conselho não vai ficar lá. Então, algumas coisas são padronizadas para que o grupo tenha a mesma identidade, mas alguns detalhezinhos são flexíveis para atender demandas diferentes, jovens, adolescentes, casais, são coisas que variam aí. Quantas horas? A gente já deu uma hora? Então a gente vai continuar.
continuar depois nessa estrutura aí. Queria que você continuasse vindo, participando. A gente está, me parece que a previsão de encerramento é dia 24, né? Vai ser tranquilo, que essa é a nossa única, essa é a nossa última parte para vocês. Nós estamos na estrutura básica e temos aqui o programa de encontro do discipulado, que é a explicação sobre a estrutura, né? Quais os elementos que a gente tem na reunião, e a gente encerra a preparação para esse tipo de trabalho. Beleza? Continue, já está terminando. E espero que Deus nos abençoe na execução, quando chegar na hora. Só uma coisa que tem acontecido há um tempo atrás aí, na questão de liderança, né? Principalmente nos ministérios públicos, né? Muitas das vezes o líder ele sempre chamava o grupo para estar em determinadas reuniões, em determinados cultos, só que o que acontecia? Chegava lá, muitas das vezes na hora do louvor, na hora da pregação, ele ficava lá sem compreender nada e passava muito tempo, né? Passava muito tempo lá nessa reunião, com um certo desconforto e sem compreender nada. E aí depois, quando chamava novamente essa pessoa, ela já não ia mais por conta disso tudo que ocorria. Da mesma forma em grupos de reunião, né? Reuniões de oração. Às vezes chegava lá e a pessoa ia a primeira vez, como você disse, por conta dessas mudanças, a pessoa voltava lá na semana seguinte, a pessoa falava, não está sendo mais aqui, está sendo em outra casa. Então, assim, principalmente na questão dos surdos, eles têm muita dificuldade de aceitação nisso. A gente vai falar sobre isso quando for falar do tempo. Às vezes acontece, isso aí é muito fácil de acontecer, do tipo, eu não estou com o celular, não estou olhando para um relógio aqui, né? Geralmente a gente, já participei de encontros que a pessoa fica lá com uma plaquinha assim, falta 10 minutos, falta 5, e você se adequa. Encontro de casais, nosso jantar de casais, no sábado a gente convidou, vai começar às 8, o jantar será servido 8h25. Eu vou falar no máximo 15 minutos. 8h23 a gente estava servindo o jantar, sabe? Eu estava lá com o meu celular, sabe assim. Então, para algumas coisas, tem que ser assim, o máximo que puder. Ainda que passou um pouquinho, você vai ter que fazer isso. E nesse tipo de trabalho, a igreja onde eu estava, a gente tinha estabelecido que a reunião duraria entre 1h e 1h30. E a gente estabeleceu o tempo, depois eu vou mostrar para vocês, que é o momento do encontro, que seria um quebra-gelo, o momento inicial da reunião. A gente descreve tudo e coloca lá assim, tempo aproximado, entre 5 e 10 minutos. Exaltação, que é o momento do louvor, coloca toda a dinâmica e coloca entre tanto tempo e tanto tempo. De maneira que a reunião ela poderia durar 1h, considerando todos os prazos mínimos estabelecidos, ou ela poderia durar 1h30. E a orientação é para que isso seja seguido rigorosamente. Mas até para evitar esse tipo de situação, porque aí você está lidando com esse zelo maior, principalmente considerando não crente. Você está recebendo não crente não está acostumado com a vida de igreja, com essa coisa toda, e aí tem que tentar fazer o máximo que puder nesse sentido aí. Beleza, pessoal? Vamos orar e vamos encerrar, que Deus possa abençoar a sua vida muito aí. Senhor, em nome de Jesus, te damos graças por aquilo que o Senhor tem feito. Pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, clamamos por graça e misericórdia do Senhor sobre nós. Nos abençoe, continue nos dirigindo. E o Senhor sabe quais são as pretensões, os nossos planejamentos, toda a tua vontade que isso aconteça para a tua glória. Nos leve em paz para os nossos lares, nos abençoe, nos dê uma boa noite, revigore nossas forças, nos preparando para o dia de amanhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal.